Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de TOTVS Construção, Obras e Projetos e eu vou explicar, vou aprofundar vocês sobre como você trabalha com uma composição por hora. Isso daí é uma dúvida que a gente teve aí do nosso seguidor que está acompanhando a gente aí, Rodrigo Souza. Ele perguntou isso lá para janeiro, só que eu estava numa sequência de aulas, inclusive uma implantação completa de TOTVS Construção, Obras e Projetos. Se não tiver ao vivo tudo 100% aqui no YouTube, que eu fiz durante lives, né, semanais, você vai poder encontrar na plataforma NoGap. Por quê? As lives aqui, depois de um tempo, elas saem, mas elas ficam sempre na plataforma NoGap. Beleza? Então, se você quer acompanhar 100% do conteúdo de obras e projetos, tem tudo lá e aproveita porque está num preço muito bacana, uma plataforma sensacional para quem quer aprofundar em TOTVS RM. Mas esse vídeo que você está vendo aqui agora no YouTube está disponível agora para você, então vamos aproveitar para aprender. E assim, é uma explicação que eu vou fazer detalhada de composição por hora dentro do sistema. A gente vai pegar um exemplo, inclusive o exemplo que o nosso amigo Rodrigo Souza trouxe, que ele está querendo trabalhar lá na construtora dele. Então é bacana, a gente vai ver um exemplo real e uma dificuldade que ele encontrou, tá bom? Isso que a gente vai ver também. Eu vou pegar a planilha de composição por hora que ele passou, a gente vai ver essa planilha, eu vou mostrar como a gente cadastra a planilha no sistema, esse vai ser o primeiro passo. E depois eu vou resolver a dúvida dele, né? Pelo menos procurar uma forma de solucionar, que aí vocês vão ver. E depois, Rodrigo, se você estiver vendo, quiser comentar aí, vai ser bem bacana ter isso aqui nesse vídeo, tá bom? E aí a dúvida dele foi, por quê? É uma composição por hora, onde o equipamento ele já tem o valor final daquele equipamento, só que ele quer controlar o quanto que gasta de diesel no equipamento. Então aqui a gente vai, além de fazer esta composição, conseguir ver uma forma de colocar um equipamento e controlar os gastos que você tem no equipamento, os materiais que você vai gastar naquele equipamento, tá bom? Isso porque quando se trata de composição por hora, a gente sabe que o equipamento ele fica separado num lugarzinho para poder calcular o valor hora, tudo mais. Então, a gente não pode mexer com o valor daquele equipamento, mas a gente tem que agregar esses insumos no equipamento, porque a gente vai ter vários gastos de insumos no equipamento, como o diesel, que é o exemplo que a gente vai pegar aqui nessa aula, beleza? Então, fiquem preparados para a aula, vai ser sensacional. Eu prometo para vocês que vocês vão sair daqui com uma aula completaça em orçamento de obras e projetos. E não esquece, então, de dar o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente, ajuda muito a comunidade RM como um todo. E falando em comunidade, a gente tem uma comunidade que está viva aí com muita informação e você pode participar dessa comunidade. É totalmente de graça, então clica lá e acessa. A comunidade está aqui na descrição, é a comunidade NoGap. Qualquer dúvida que você tiver de TOTVS RM, você pode colocar lá, a gente vai responder você. E não só a gente, todo mundo que faz parte da comunidade pode responder. Então, coloque dúvidas, agregue informações, né? Apoie a rapaziada, porque é isso que a gente quer fazer na comunidade NoGap e tá muito, muito bacana lá mesmo, beleza? Bom, sem mais delongas, agora sim, vamos para aqui o meu computador para vocês darem uma olhada, meus amigos. Bom, vocês já devem estar acompanhando aqui, eu abri direto na composição que a gente recebeu aqui da planilha, então você vê aqui composição por produção, uma composição por hora, e aqui ele separa, né? A gente tem a parte de equipamentos, são 4 equipamentos, ó. A recicladora, caminhão, rolo compactador, tudo mais, cada um tem os seus valores produtivos e improdutivos, né? Então a gente tem que cadastrar com essas informações. A princípio, eu vou fazer exatamente como está na planilha para a gente, tá bom? E depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer principalmente esse primeiro equipamento, que foi o que ele me passou, e vou separar depois o valor de diesel que está aqui dentro, porque desses 1.200, R$400 corresponde a diesel, tá bom? E a gente vai separar depois. Mas a princípio vamos cadastrar o que está exatamente nessa planilha, tá bom? E depois a gente faz o avançado do avançado. Aí, depois dos equipamentos, a gente tem a mão de obra do servente, que tem a quantidade dele. Quando a gente fala de composição por hora, para quem não sabia, né, você tem que calcular o total, né, dos equipamentos, valor hora, e da mão de obra, vai dar aqui 2.111, e você vai ter que dividir pela produção horária.
Então, para eu fazer a reciclagem, né, em 1 hora eu produzo 90 metros cúbicos dessa reciclagem, né? E aí você vai dividir, então, os 2.111 pelos 90, que é o quanto você produz por hora, e você resulta aqui no valor de unidade, né, desse metro cúbico, que é 23,24. Então, a composição por hora ela tem essa diferença, né? O equipamento e a mão de obra, eles dividem pela produção que você faz por hora. E aí retorna o valor correspondente àquela produção horária, que é o 23,24 aqui, que saiu aqui, tá bom? Vamos continuar. Aí a gente chega, né, nos materiais, aí você coloca os materiais, o consumo daquele material, né, para montar, né, para fazer a reciclagem, no caso, que é a nossa composição aqui, ó, reciclagem, tá bom? E nós temos aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, o valor dela, né? Esse daqui é um cálculo padrão normal, então não tem nenhum problema. Vai somar os 23 e 24 com os 4,83. E a gente tem também outros itens que também podem ser dúvidas de vocês, que são os fatores, né? Aqui a gente tem o fator de incidência de chuva e fator de interferência de tráfego, né? Então a gente tem aqui chuva e trânsito, basicamente, né? Esses fatores têm os seus percentuais, que a gente também vai colocar. E eles, o resultado, né, esses percentuais, inclusive, eles calculam em cima de quem? Da mão de obra e equipamento. Então, esses percentuais, eles estão calculando em cima de quem? 23 e 24, tá bom? Se você calcular, né, 1,08 de 23 e 24, dá exatamente os 25 centavos, tá bom? Então, esses percentuais, antes que você tenha essa dúvida, ele calcula sobre este cara aqui. Beleza? Então é tudo isso para a gente chegar nesse final aqui do valor de R$ 29,83. Só que aí você vai incluir também o BDI, que é aquele fator, né? E o BDI está de quanto? 21,23%. E aí vai dar R$ 6,00. Somando tudo aqui, vai dar o valor final que a gente tem que chegar no TOTUS Construção, Obras e Projetos é 36,16. E agora é um desafio para a gente. Você acha que a gente vai conseguir fazer isso dentro do sistema? Já conseguiu fazer isso alguma vez dentro do sistema? Não conseguiu? Tem dúvidas de como fazer? Então calma. Calma, meu amigo. Já dá o like, na verdade, porque a gente vai chegar e vai bater certinho nesse resultado, hein? Quero ver, hein? É aposta, hein? É aposta. Vamos ver se a gente chega lá. Bom, primeiro de tudo, vamos agora para o sistema. Já estou com o sistema aqui aberto, estamos aqui num projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer é organizar os nossos cadastros de orçamento. Se você não entende nada de TOTUS Construção, Obras e Projetos, acompanha as minhas aulas que eu já fiz explicando como você cadastra um orçamento e tudo mais. Só que aqui eu não vou te explicar a cadastrar projeto nem nada. Eu já estou dentro de um projeto, inclusive, tá bom? Vamos aqui em orçamento, clica em grupo de custo e eu criei aqui alguns grupos de custo. Você pode ver que eu tenho equipamento, vai ser importante a gente ter grupo de custo de equipamento. E quando a gente trabalha com produção horária, é muito importante você ter essa classificação DENIT correta, tá bom? Então, se ele é equipamento, marca ele como equipamento aqui, beleza? Material, a gente viu que a gente tem lá, então vamos lá, material, marca como material. É importante você fazer essa correlação, porque isso impacta na hora de calcular a produção horária. Mão de obra a gente também vai precisar, né? Vale lembrar que lá no nosso exemplo do Excel está sem leis sociais, então marca aqui que ele não vai utilizar leis sociais, tá bom? Para não ter nenhum fator implicando em cima, beleza? Aí a gente vai precisar também dos fatores, né? Eu criei um grupo de custo para cada fator. A gente tem aqui o FIC. Tá aqui, você tem que, como ele é fator, você tem que colocar aqui marcado como nenhum, tá bom? O FIC e o FIT estão marcados como grupo DENIT nenhum. E você tem que, olha só o segredo, aqui já vai vir grande parte do segredo dos dois fatores. Eles são fatores sobre equipamento e mão de obra. O que você tem que fazer? Aqui embaixo, ó, marca equipamento e mão de obra. Percentual sobre, tá vendo? Equipamento e mão de obra. Agora tá o segredo. Aqui você já resolveu o problema do FIC e do FIT, tá bom? Não esquece de marcar aqui embaixo, isso é muito importante. Fiz o FIC, marquei, vou fazer o FIT. Opa, vou pegar aqui o FIT. Coloca aqui o FIT, nenhum também, né? E marca aqui, ó, que ele vai calcular sobre equipamento e mão de obra, tá bom? Isso é muito importante para que lá, quando a gente montar a composição, tudo que for insumo vinculado com o FIC e com o FIT vai ter o seu percentual calculado sobre equipamento e mão de obra.
Beleza? Resolvemos já um problemão que a gente vai ver lá na frente, vocês vão ver que vai ficar muito fácil. Isso só cadastrando o grupo de custo. Então, se prepara, cadastra tudo certinho os grupos de custo, é bem fácil, como vocês viram. E agora a gente vai criar aqueles insumos, né? Eu já abri aqui o cadastro de insumos, né? E já importei eles, né? Cadastrei e importei todos eles. Como que eu importei? Eu fiz via Excel mesmo, tá bom? Deixa eu trazer aqui para vocês o Excel, ó. É a importação via Excel, bem simples, né? Coloquei o código daqueles insumos, tá bom? A descrição daqueles insumos, unidade de medida. Aqui ficou 1, só que o ideal seria o N, né? Porque eu tenho que trocar aqui para texto. Só um minutinho para ficar bonitinho, né? Texto. Aí o N, ele deixa 1 aqui, ele troca aqui no... Mas não tem problema, na hora você muda lá qualquer coisa manual para o N, né? Isso aqui é questão do Excel, tá bom? Em grupo de custo, você vai colocar aqui o grupo de custo deles, exatamente o código do grupo de custo, preço produtivo e preço improdutivo. Só os equipamentos que estão tendo controle de preço improdutivo. Então, coloca o preço improdutivo apenas para eles, tá bom? Ok? Facilzinho. Eu não estou importando aqui o FIC e o FIT, porque o FIC e o FIT a gente vai cadastrar manualmente, tá bom? Aí para importar é bem simples, vocês já viram também minhas aulas de importação, é só vir aqui importação, insumos, e aí você coloca aqui, né, onde que está o arquivo Excel, você vai dizer aqui quem que é o default, pode colocar qualquer um, não tem nenhum problema, e o lugar que está qualquer coluna, né, cada coluna, perdão, o código está na coluna A é 1, B é 2, C é 3 e assim por diante. Então, o código estava na 1, que era a descrição está na coluna B, então eu coloco 2, a unidade está na coluna C, então eu coloco 3, grupo de custo na coluna 4, eu coloco D, o valor produtivo na 5 e o improdutivo na 6, tá bom? O que eu não coloquei coluna, você pode deixar 0, não tem nenhum problema. É importante, antes de você fazer a importação, fazer a correlação dos grupos de custo, tá vendo? Equipamento é EQP, aí você escreve EQP e coloca adicionar, ele adiciona a correlação aqui, tá bom? Você vai clicar em material, material é mate, você escreve mate e clica adicionar. Aqui eu já fiz, então ele já está salvo aqui, tá bom? Uma vez que você faz, ele deixa salvo, mas no seu caso, ele não vai estar em branco, então você tem que fazer toda essa associação para cada uma dos grupos de custo que você vai importar. Feito tudo isso, é só clicar em executar e ele vai importar todos aqueles insumos aqui para você, né? Então ele já importa com os preços produtivos e improdutivos. Beleza, tá feito aí o cadastro dos insumos, eles já vão estar aqui, né? Deixa eu abrir um deles aqui. Aqui, ó, recicladora, vamos lá. Tá vendo? Ele vai importar certinho, vai vir o código, descrição, unidade, tudo mais. Só que agora teve 2 que a gente ficou de cadastrar manualmente, que é o FIC e o FIT. Então, vou abrir eles aqui para você dar uma olhada como é que eu cadastrei o FIC e o FIT. O FIC você vai colocar ele com o código dele, tudo certinho, tipo de insumo normal, coloca aqui FIC, ó, fator de influência de chuvas, unidade é percentual, isso é muito importante, tá bom? Por quê? Porque o grupo de custo é aquele grupo de custo que vai ser feito por percentual. Tá bom? Que é o grupo de custo FIC, que a gente marcou lá, ó, vou clicar aqui no link do grupo de custo para vocês lembrarem, a gente marcou esses 2 campos de percentual, então por isso a gente tem que colocar a unidade percentual. Quando você coloca a unidade percentual, você não pode colocar valor, deixa em branco a parte de valor. E aqui você deixa aqui fator de eficiência, o FIC, ele traz até quando você coloca percentual, ele abre esse campo aqui, ó, dependendo da versão que você tá, mas no meu caso da minha versão já tem, ó, você coloca aqui o FIC para ficar bem organizado, né? Que legal, ó, tem tanto o FIC quanto o FIT, tá bom? No nosso caso esse daqui é o FIC. Fez isso daqui, tá feito, é só salvar. Então é um insumo muito fácil de você cadastrar manualmente, ele só precisa do código de descrição percentual, que é a unidade, o grupo de custo e você marca aqui que ele é FIC, tá bom? Mesma coisa o FIT. O FIT é facinho também, ó. Código, descrição, tipo normal, aí você vai colocar o percentual, grupo de custo FIT e você vai marcar aqui o fator de eficiência, que é o interferência do tráfego, né? Trafegou, né? Não sei se saiu certo aí no áudio para vocês, mas é isso. Bom, tá feito aí FIC e FIT. Agora a gente vai para a composição. A composição você também pode importar ou cadastrar manualmente. Eu vou mostrar aqui o cadastro manual mesmo dessa composição, tá bom? Vamos lá.
Eu já deixei a composição aberta aqui, criada, que é essa daqui, ó, reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base. Vamos clicar nele aqui para dar uma olhada. Como é que eu cadastrei, né? Fui no botão incluir, coloquei o código, coloquei a descrição dele, a unidade de medida dele, que é metro cúbico, estava tudo lá naquele Excel, né? E aqui o tipo de composição é importante você colocar, que é por produção. Toda composição por hora é chamada no sistema de composição por produção, tá bom? Outra coisa que é importante você colocar é a produção horária, que é 90,84, né? Tem que colocar os valores iguaizinhos lá no Excel. Tem um Excel aqui pra gente? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui o código. Eu optei por manter o mesmo código, tudo certinho, né? Cadê a produção horária? Tava onde aqui no Excel? Aqui, ó, tá vendo? Ó, produção horária, tá vendo? Produção da equipe, 90,84. Então, se atenta a fazer isso, né? Deixar tudo certinho, senão não vai calcular direito, né? E aqui você só vai incluindo. Clica no botão incluir. Aí aqui, na parte de código, você vai buscar o código daqueles insumos lá, tá bom? Aí eu peguei aqui o código do servente. O servente, a quantidade dele era 6, né? Dos materiais também, ó, coloca os dois materiais, a quantidade deles, né? 0,34 em 1. É isso a quantidade? Não, perdão. A quantidade está aqui, ó, 0,0011, ó. O sistema, ele só mostra, na visão, 2 casas decimais, mas ele registra no banco de dados 4, acho que dá até para colocar mais casas decimais, tá bom? Então, se você clicar aqui, ó, em quantidade, ele mostra que é 0011, que é exatamente o que precisava para a porta dente de corte. E o outro não é 0,10, tá vendo? É 0,095. Só que como ele mostra 2 casas decimais, na visão, apenas na visão e não no cálculo, na visão ele mostra arredondado, tá bom? Mas é 0,95 e o outro é o 0011. Querem dar uma olhada para confirmar? Ó, vamos confirmar, né, para ter certeza, ó. Tá vendo, ó? 095 e 0011, tá bom? Então ele fica igual lá no banco de dados do sistema. Na visão pode ficar arredondado, mas no banco de dados está certinho. A quantidade da mão de obra do servente era 6, né? E eu coloquei 6. Vamos voltar para cá agora para o sistema. Tá bom? A quantidade eu coloquei 6. E aí temos os equipamentos. Os fatores também, né? A gente pode falar dos fatores, mesma coisa, ó. Você vai incluir o FIC e o FIT, coloca os dois e coloca a quantidade correspondente ao percentual deles, né? O FIT era 6,49 e o FIC é 6,88, 0,88, perdão, 6,49 e outro 1,088, tá bom? Vamos confirmar aqui, ó, o FIC e o FIT. Lá embaixo você vai incluir então os insumos e vai colocar exatamente a quantidade correspondente ao percentual, tá vendo? Ó, 1,088 e o 6,49. Então também não tem segredo aqui para incluir todos eles. Só nos equipamentos que você tem que se atentar num pequeno ponto. E aí vocês vão ver. A gente vai incluir os equipamentos, vai colocar os quantitativos correspondentes ao equipamento, só que outra coisa que você tem que fazer é colocar o coeficiente improdutivo aqui exatamente igual ao coeficiente improdutivo que tem lá na planilha, tá bom? Porque os equipamentos têm produtividade, tá bom? E tem valor improdutivo. Então, ele vai calcular corretamente. Aqui, então, o rolo compactador, ele tem aqui de pneus, né? De pneus é 0,48. O rolo compactador pé de carneiro é 0,46. Tá vendo? Você tem que colocar aqui o percentual improdutivo. Você coloca a quantidade e o percentual improdutivo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos subir, ó, tá vendo? Ó, a quantidade deles, que é simples, né? 1, 2, 1, 1, tranquilo. E a gente tem qual que era? O rolo compactador de pneus era 0,48 improdutivo, tá vendo? E o pé de carneiro, 0,46. Aí o outro é 0,36 e o outro é 0, tá vendo? O percentual improdutivo da recicladora, etc e tal. Então vamos lá, vamos voltar para cá, ó, tá vendo? Aí 0 a recicladora e o outro caminhão 0,36. Então, nos equipamentos, se atenta a colocar o coeficiente improdutivo. Tem a coluninha dele aqui, ó, e você pode mudar, ó. Se não fosse 0,48, eu poderia colocar 0,5. Tá vendo? Mas não, é 0,48. Então, vou voltar, acerta os números direitinho para não dar problema, para não dar chabu, tá bom? Vou excluir esse cara aqui, tá bom? Porque eu não coloquei nada nessa linha que estava em branco. Excluí, fiquei aqui com todos os recursos, tá tudo aqui, tá tudo certo? Beleza, vamos clicar agora em salvar. Vamos, antes de eu calcular e mostrar o cálculo, falar do cálculo aqui na lateral,
Deixa eu fazer outra coisa. Feito tudo isso, você também vai colocar o BDI. Lembra que a gente tem BDI aqui, né? Vamos voltar, ó. Lá no final a gente chega ao BDI, que é 21,23%. Vamos colocar o BDI também no projeto, né? Onde que a gente coloca o BDI? Você vai clicar com o seu teclado no botão F6, acessar o parâmetro do projeto e você vai colocar aqui, ó, 1,2123. Tá vendo? Aqui está o percentual, 21,23, tá bom? Porque aqui você coloca o fator, tá bom? Por isso que tem 1,2123. Que aí vai dar exatamente... Opa, perdão, abri o Excel errado. Vai dar exatamente, ó, 21,23, né? 21,23%, tá bom? Então aqui você coloca 1,2123, tá bom? Aí vamos voltar agora para a nossa composição. Você vai ter montado toda a composição simples desse jeito. É só clicar agora em calcular. Ao calcular, ele vai trazer aqui o retorno e os valores batem. Incrivelmente tudo bate, tudo certinho, tá tudo ok, ó. Vamos ver? Aí ele pega aqui o valor do equipamento, 1.998, o valor da mão de obra, 112, somando os dois valores dá 211, né? Vale lembrar que esse valor 211 ele é dividido por 90, que é a produção. Isso retorna 23 e 24, né? 23 e 24, que vai somar com o valor do material, que é R$4 e pouquinho. Tá bom? Vamos ver aqui no Excel, que você deve estar duvidando de mim, né? Nesse momento, mas vamos lá em cima, ó. Tá vendo, ó? 1.998 bateu. 112 da mão de obra bateu, somando 211, beleza. Aí vai dividir pelos 90, vai dar 23 e 24. Ótimo. Os materiais deu 4,83. Vamos voltar lá. Opa, aqui. Material 4,82, tá? Uma pequena diferença aí de arredondamento, mas tudo bem. Eu acredito que passa, né? Tranquilo. Beleza, vamos lá. E aí tem os fatores, né? Que é 25 centavos um e outro deu 1,51. Vamos ver se os fatores bateram também, ó. Pronto, ó. 1,51 e 25 centavos o outro. Se você somar tudo, vai dar 29,83. Se você somar tudo, vai dar 29,83. Está na vírgula agora, ó, que legal. E aí você vai incluir o BDI, que é 6,33. BDI, 6,33. Finalizando 36,16. Finalizando 36,16. Que bacana, né, pessoal? Então a gente viu como é que a gente faz uma composição por hora. Basta você colocar os detalhes certinhos no sistema. Faz igual está na planilha, coloca no sistema. Você não vai ter problema para montar a sua composição por hora. O sistema vai calcular corretamente e vai te retornar aqui todo o detalhe do cálculo. Então você tem até toda a informação do cálculo, tá bom? Agora vamos para a dúvida do nosso amigo Rodrigo Souza, porque ele perguntou, pô, bacana, Tadeu, eu posso até chegar nesse valor, mas só que se a gente for ver aqui a recicladora, está como um insumo. Ele é um insumo de equipamento, só que esse equipamento, na verdade, tem diesel que eu gasto nele. Como que eu vou comprar o diesel se eu coloquei direto o insumo? Onde que está o diesel que eu estou gastando para esta composição? Aí a gente resolve de outra forma. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa recicladora e tem que transformar numa composição. Tá bom, pessoal? Ela não pode ser um insumo. Por quê? Se ela é um insumo, ela por si só é o equipamento, né? Se a gente cria uma composição correspondente à recicladora, a gente pode colocar o equipamento e pode colocar todos os itens que a gente vai gastar naquele equipamento. Aí fica show, beleza? Então, eu vou criar uma composição chamada recicladora a frio. Vamos lá? Eu criei já ela aqui, tá aqui embaixo, tá bom? Eu coloquei o mesmo código E9020, só que eu coloquei um C na frente para ficar composição, tá bom? C E9020, mas eu praticamente usei o mesmo código que tem o insumo, só coloquei um Czinho na frente. Então você vai criar a composição colocando o código, o nome pode ser a mesma coisa, eu coloquei aqui, ó, recicladora a frio com diesel, tá vendo? Que legal, porque a gente vai separar, vai deixar o diesel também separado. A unidade do equipamento é hora, então eu mantive. Eu coloquei esse equipamento como composição por unidade, poderia ser por hora também, por produção, mas eu quis manter por unidade porque eu acho que a composição por unidade é mais fácil de criar, é mais fácil de trabalhar e controlar. Então eu deixei assim, tá bom? Mas aí na sua empresa você pode fazer e ir brincando. Agora que você domina composição por hora e composição por produção, pode brincar da forma que você achar melhor, tá bom? Aqui
a gente vai fazer algo mais simples, composição por hora. Aí eu coloco a recicladora no valor do equipamento, quanto que eu gasto daquele equipamento, 831 por hora. E aí o restante é correspondente ao diesel. Quanto que eu uso de diesel por hora numa recicladora, né? Eu uso 91 litros de diesel, né? Então aqui, qual que é o valor do diesel? 4,88. Então eu coloquei o diesel aqui, ele é um insumo, um material, tá bom? O diesel é um material no valor de 4,88, eu coloquei a quantidade dele e eu tenho a recicladora aqui, eu criei um outro equipamento, né, da recicladora, que só tem o valor da recicladora sem o diesel, tá bom? Que aí dá 831. Somados com esse 44408 vai dar exatamente o valor daquele equipamento, 1.275,31, tá bom? Então a composição desta recicladora considerando o diesel dá exatamente o mesmo valor que a gente tem na planilha, tá vendo? Ó, valor produtivo, 1.275,31. Eu poderia ter o valor improdutivo aqui também, tá bom? Poderia ter o valor improdutivo, não tem nenhum problema, né? É só colocar o valor improdutivo aqui neste insumo, né? Que ele vai ter valor preço produtivo e preço improdutivo, tá bom? E aí até fica mais bacana. Aqui eu não coloquei nada improdutivo e não vai causar diferença, por quê? Porque este item aqui, ele não tem quantidade improdutiva, ele é zero improdutivo. Mas o ideal é que você coloque também, né, na sua composição o valor improdutivo do equipamento, tá bom? Coloca o valor improdutivo dele para que fique aqui também os 414, né? Tá bom? Aqui, ó, 414, que é o valor improdutivo, para ficar certinho. Tinha esquecido de colocar, mas agora não tem problema. Para a gente não vai ter problema. E aí ele vai trazer aqui as informações. Só que o que é importante você fazer também, esta composição, lá para aquela composição que a gente vai montar da reciclagem, né, ela tem que valer como um equipamento. Então, esta composição que a gente criou, a gente tem que vir aqui nessa lateral, ó, e dizer que toda esta composição é considerada como equipamento numa composição por produção. Ou seja, quando a gente vincular esta composição na composição por produção, ela vai considerar como se R$ 1.275 fossem equipamento. Isso vai fazer com que a gente chegue no resultado correto aqui dos 23 e 24. Por quê? Os 1.275, embora a gente tenha o diesel lá dentro, ele é considerado como equipamento. Ele é considerado como equipamento. Porque a gente marcou que aquela composição, que vai ser uma composição auxiliar, é um equipamento. Sacaram? Viram a sacada? Viram que aí ele vai bater aqui, ó, vai dar tudo certinho. Vai dar tudo certinho, tá bom? Então tá montada aqui a composição. Não esquece de marcar aqui, porque é o ponto importante. Foi feito isso, aí você vai vir aqui, ó. Eu criei uma outra composição, deixei o código até igual, tá vendo? Ó, 401148.1, aqui eu mantive 401148.1b, né? Mantive. É a mesma composição por hora que a gente montou, ó. Mesma composição por produção, tem a mesma quantidade, tá tudo certinho. A única diferença é que eu tirei aquele insumo de recicladora e coloquei uma composição correspondente àquele insumo de recicladora, que é a composição que eu acabei de mostrar para vocês que a gente cadastrou, tá vendo? Ela está aqui e ela está sendo considerada como um equipamento. Sendo assim, fecha o valor do equipamento 1.998, soma com a mão de obra e dá os 2.111 que a gente precisa para retornar os 23 e 24, para que os fatores também calculem sobre o 23 e 24. Ó, quer ver? Ó, já está tudo salvo, né? Mas eu vou calcular de novo para te mostrar que ele está calculando corretamente. Ó. Então, cálculo finalizado e está exatamente dessa forma. Então, dessa forma você vai conseguir controlar essa recicladora e comprar o diesel, porque vai estar sendo considerado o diesel que tá dentro dessa composição. E aí, meu amigo Rodrigo Souza, eu respondo a sua pergunta, a sua dúvida, né, que você queria ter esta composição aqui por hora e queria poder controlar, né, o diesel que você vai comprar dos equipamentos. Eu peguei só o exemplo dessa recicladora, mas aí você pode transformar todas as outras em composições também, né, e colocar o diesel ou outros materiais que venham a necessitar para essas suas composições. Mas é isso aí, pessoal. Agora vem aqui comigo
Eu quero agradecer demais você que acompanhou essa aula. Essa daqui é uma aula especial. Aí todas as segundas-feiras eu faço lives para vocês, então fiquem preparados que vão vir mais lives. Se eu for mudar o horário das lives, eu vou avisar vocês, tá bom? Talvez eu comece a fazer de sexta-feira, mas por enquanto está segunda-feira às 7h07. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui comigo às 7h07. Valeu, saiba que você é importante demais aqui para o canal, né? Ajuda muito a gente. Não esquece, é claro, de dar o like, se inscrever para apoiar, que a gente consiga trazer mais. Comentar também é muito importante. Comenta nesse vídeo aqui, porque aí vai fazer com que venham mais e mais pessoas, né, para tirar essa dúvida, uma dúvida tão importante. Olha só o nível de aprofundamento que a gente chegou em uma composição por hora. Muita gente não sabe fazer isso e não sabe que o TCOP, né, o TOTUS Construção, Obras e Projetos, consegue chegar nesse nível de detalhe dentro do orçamento, né? E olha o nível que a gente chegou, ficou muito, mas muito bacana. Se você gostou, comenta aqui embaixo, dá o like. E não esquece de participar da comunidade NoGap para colocar mais dúvidas lá. O Rodrigo, quando me falou essa dúvida, né, ele não colocou na comunidade, mas se você puder, meu amigo Rodrigo Souza, sobe lá na comunidade essa dúvida para a gente responder lá também, beleza? Faça parte da comunidade, só clicar no link que está na descrição. E a plataforma NoGap, que está num preço muito bacana, e lá tem todas as aulas de TCOP que eu já dei. Tem aulas de TOTUS Construção e Gestão de Imóveis, tem Backoffice RM, tem muita coisa, até para ajudar desde quem está do zero, não entende nada de sistema, até quem quer se aperfeiçoar, quem precisa pegar a informação de algum outro sistema, aprender a fazer consultas SQL, tudo isso tá lá para vocês. Obrigado mais uma vez, pessoal. Encontro vocês agora nos próximos vídeos. Valeu por ter acompanhado. Falou!